E aqui eu trago também a pesquisadora Márcia, acho ela muito brilhante, que ela fala que a misoginia é um discurso de ódio, especializado em construir uma imagem visual e verbal das mulheres como seres pertencentes ao campo do negativo, associado à loucura, à histeria, à inconfiabilidade natural originária. Ou seja, basta a mulher se posicionar que logo ela deve estar louca, ela deve estar desequilibrada, ela deve estar em algum tipo de postura que não é afeito ao natural da mulher, que ela deveria ficar passiva eternamente, silenciada e amordaçada, como há séculos e séculos as mulheres assim enfrentaram. E aí tem também Mirella Faur, no livro O Legado da Deusa, e aqui eu trago um trecho, eu acho fantástico, que diz assim: a maior parte dos livros da mitologia e da história foi escrita por homens, baseado em antigos relatos masculinos, distorcendo as histórias originárias das culturas matrifocais. Então, quanto também isso é interessante, porque quando nós vamos buscar a origem, principalmente os povos originários, existe a presença feminina muito presente, muito marcante e muito ali forte dentro das demandas dos povos originários. Então, dentro dessa estruturação, e aí isso estou falando dos povos originários do Brasil. E se formos em África, vamos verificar o quanto as realezas em África eram do protagonismo feminino e o quanto elas decidiam bastante, obviamente, antes de toda aquela mazela das invasões e de todo o contexto histórico que nós já conhecemos. Então eu trago aqui duas reflexões que o quanto as mulheres, dentro dessa loucura, dessa histeria, porque se a mulher ela se coloca no protagonismo, ela pode estar associada a um histerismo, né? E aí a história nos condiciona, né? Se formos colocar a história de Pandora, quem foi que abriu a caixa que liberou os demônios da humanidade? Pandora. Então uma mulher. Não foi um homem que liberou os demônios para a humanidade. E se formos verificar também Eva nascida da costela de um homem, ou seja, não estou aqui abrindo espaço, obviamente, para debates religiosos, estou colocando o que está posto, né, no contexto histórico dos livros considerados sagrados também. Porque quando houve a formação do mundo, do universo, duas criaturas foram criadas, uma representando o masculino, Adão, e uma representando o feminino, que seria Lilith. Então Lilith ela começa a se rebelar, a não querer se subjugar aos ditos de Adão. E o que faz, todo um contexto, Lilith ela é expulsa imediatamente e ela é condenada a vagar pelo vácuo existencial. Ou seja, colocando a mulher que se rebela, que se coloca como protagonista da história, a vagar pelo vácuo existencial. Então logo, para fazer uma substituição imediata do feminino da humanidade, cria-se aí então uma alternativa de pegar a costela de Adão e da costela, ou seja, para não mais existir a imagem e semelhança de Deus. Porque antes, Lilith e Adão representavam a imagem e semelhança de Deus, uma mulher e um homem. Mas aí, a partir de Eva, a mulher não passa mais a ser a protagonista da história, mas sim colocada apenas ao homem, a Adão, que ele cede gentilmente uma costela para poder nascer aí o feminino substituto de toda a história. Então talvez seja um dos pontos que a gente precisa refletir do histórico de violências referentes aos direitos das mulheres, né, que a gente vai introjetando e não vai percebendo todo o contexto repetitivo que talvez a gente nunca tenha refletido dentro de uma demanda nesse sentido. E aí as velhas sábias, detentoras de sabedoria, da medicina das florestas, da potência das palavras, foram classificadas como bruxas, figuras temíveis, assustadoras, demonizadas e ameaçadoras. Quanto das nossas ancestrais, e aqui estou como neto, filho, sobrinho de mulheres potentes. Então, por isso que ainda mais reafirmo, acredito, no meu lugar de fala, que eu estou aqui com a fala das minhas ancestrais. E aqui muitas das nossas ancestrais foram colocadas em fogueiras inquisitoriais por apenas serem protagonistas, por serem atuantes na medicina das florestas, da sabedoria, de tudo aquilo que habitava, então, séculos e séculos. Então, qualquer desequilíbrio que ocorra, vai-se logo observar se existe alguma mulher e se algum homem também começa a assumir o protagonismo em termos de ser aliado dos direitos das mulheres, logo esse homem tem a sua masculinidade, às vezes, questionada, porque o feminino ele está associado a um campo negativo, infelizmente, se a gente não bem refletir e reposicionar a nossa postura. Como disse
Simone de Beauvoir, a mulher ela se torna mulher. E assim também o homem se torna mulher, porque existem padrões, existe, parece que um script, né, um receituário de como é ser uma mulher e de como é falar e agir como um homem. Caso haja alguma discrepância do que é normalizado, logo aquilo é colocado posto a um campo feminino, porque logo é colocado como algo negativo. Também aí dentro dessas nossas demandas. E se formos observar os livros, os contos de fadas que nós entregamos para os nossos sobrinhos, netos, familiares, existe sempre aquela figura que fomos condicionados. As belas princesas, brancas de preferência, né? Presas sozinhas em torres altas à espera do príncipe, seu senhor e salvador. Doces, jovens, virginais, boas esposas e mães de preferência, né? Então, se formos observar, os contos vão nos contando justamente uma reafirmação do patriarcado, e se não formos aplicar dentro de uma reflexão de expansão da nossa consciência, vamos aí prosseguindo com essas demandas, entregando essas demandas de que as nossas filhas, nós vamos condicionando que ela vai encontrar um lindo parceiro, que o parceiro vai ser o provedor, que ela vai ficar a princesinha, né? Quem é a princesinha da mamãe, quem é a princesinha, né, do papai. Então, princesas que vão sempre estar nas torres, aguardando um lindo e belo marido para resgatar de todas as questões e demandas que ocorram na vida delas. E aí, dentro da estruturação da invasão do Brasil pelos portugueses, aqui fiz o recorte somente pelos portugueses, o Brasil foi invadido em 1500 e estávamos sob as ordenações afonsinas, publicada em 1446, e que dizia que a mulher era considerada incapaz em várias esferas legais, principalmente se casada. Castigos físicos considerados aceitáveis em certas situações conjugais. Certas aqui foi uma moderação que o legislador da época, em 1446, utilizou, porque todas as formas de rebeldia da mulher, inclusive se a mulher ousasse a pedir para ter uma relação íntima diferente com o seu esposo, logo ela era castigada, inclusive ele poderia matá-la, fazer a justiça com as próprias mãos. E mais ainda, se a mulher ela não tivesse a possibilidade de reprodução, o marido ele poderia devolver para a sua família, ou seja, para o pai, ou ele mesmo poderia matá-la, ou deixar a cargo do pai, porque ela seria inservível para o contexto ali da sociedade. E aí nós temos, posteriormente, em 1521, foi publicadas as ordenações manuelinas, que faz toda uma perpetuação de que a honra anular justificava ações violentas do marido contra a esposa, ou seja, já está tudo justificado, né? O que ele fizer é porque ela mereceu. Reafirma a condição de dependência da mulher ao marido ou pai, sempre dependendo do príncipe, né? A repetição das afonsinas, o marido isento de pena se matar a esposa e amante em adultério flagrante. Interessante que nas ordenações manuelinas, bastava que o homem suspeitasse, ou seja, por ouvir dizer que a mulher estava em adultério, que o marido tinha legitimidade para matá-la. Ou o pai para limpar a honra da família também. As ordenações filipinas, elas vêm posteriormente em 1603 e traz também toda uma perpetuação de violência tolerada, se moderada, né? Então, assim, a violência doméstica era tolerada se fosse moderada, não pequenas escoriações, empurrões, né? Então, se fosse moderado, estava ali permitido, né? Mas se a mulher também, né? A mulher também permanece sob a autoridade do marido, reforçando a tutela patriarcal. Então, nós nascemos, enquanto sociedade, além desses campos normativos, dos estupros coloniais, porque os nossos invasores estupravam as indígenas e também todo e qualquer tipo de civilização que assim entendesse inferior ao dos nossos invasores, para reforçar o campo genético, ou seja, para dar força e legitimidade no campo genético do patriarcado invasor. E aí Simone de Beauvoir também traz uma citação brilhante que ela diz assim: não é apenas a mulher. Então a questão não era só a mulher desse campo misógino. É o estrangeiro, é o inadequado, é o marginalizado, a mulher, o preto, o cigano, o latino, pessoa com deficiência, o indígena, criança, judeu, até mesmo o planeta. Então tudo aquilo que fuja de um programa que sustente o patriarcado, como disse recentemente a ministra Carmen Lúcia, ela afirmou que no programa Roda Vida, não sei se vocês assistiram, que ela afirmou que na realidade é um programa que existe de um patriarcado rígido
e que toda e qualquer pessoa que venha a se contrapor aí a essa postura, logo vai ser massacrado e vai ser colocado no campo de histérico ou louco. E aí eu coloco aqui essa reflexão: será que nascemos, crescemos e estamos aí fadados automaticamente para nos reproduzir e morrer? E para quem não quiser ou não puder se reproduzir? E aí, como é que vai ficar a situação, né? E aí logo essas pessoas vão ser colocadas como bruxas, né? Como eu afirmei antes. Então todas as mulheres, se por algum motivo se opõem, se recusam a performar desta feminilidade, são condenadas ao isolamento. Então, eu tive um caso particular na família que minha avó, imagina, na década de 70, ela decidiu fazer o desquite, né? Meu avô. E a minha mãe, juntamente com meu tio, minha tia, foram impedidos de brincar na rua com filhos de mulheres casadas. Porque filhos de mulheres desquitadas não poderiam se misturar para não contaminar as outras famílias. Então, isso daí é um marco, assim, é um golpe, né, muito forte aí dentro de um sistema que nós não estamos falando de muito tempo, estamos falando aqui de pouquíssimo tempo. E aí, assim, vamos lá. Você sabia, né? Vocês sabiam que a primeira história, né, de violência doméstica e familiar foi na mitologia grega? Então eu trago aqui a história de Urano e Gaia. Gaia, a senhora do planeta, então a força feminina que fez tudo brotar e existir no planeta Terra, ela faz tudo isso e conta com a força de Urano, o senhor das estrelas, da noite. Então, enquanto ela ficava responsável pelo campo da Terra, ele ficava pelo campo do céu. Então, Urano, diante de posturas, né, que Gaia começou a adotar, de não querer se subordinar aos mandos do seu marido, a querer cada vez mais assumir o protagonismo das suas posturas, então Gaia, ela começa a sofrer vários tipos de violência doméstica familiar. Isso está nos livros, não estou inventando nem contando, né? Está no sistema mitológico. Então, um dos filhos do casal, Cronos, o senhor do tempo, revoltado diante do que a sua mãe estava passando, ele decide forjar um equipamento em ferro e mata o pai, Urano. Então, Cronos, ele passa a assumir na postura de marido de Gaia, ou seja, o filho, então, do sistema aí, né, familiar. E, então, ele passa a assumir o papel do pai, Cronos, e por um sistema repetitivo de padrão, ele assume também a violência doméstica e familiar contra sua mãe. E Cronos, com medo de que algum filho fizesse a mesma coisa que ele fez com o pai, ele começa a comer todos os filhos. Só que teve um filho que escapou, Zeus. Zeus escapou da ira de Cronos e não foi comido por Cronos. Então, o que é que faz? A história faz: Zeus mata Cronos. E assim existe toda uma instabilidade do tempo no planeta Terra, uma instabilidade da existência, e que nós, de acordo com a mitologia grega, afirma que até hoje nós estamos perdidos no tempo e precisamos assumir as nossas posturas e protagonismo para reafirmarmos as nossas escolhas. Então Zeus, ele perpetuando padrões familiares também, ele começa a se disfarçar de cisne e de outros tipos de afeições para estuprar mulheres durante a noite. E elas pensavam que era um sonho, e depois, quando elas acordavam, passava um tempo, elas estavam grávidas. Não sabia do que, talvez de um cisne, talvez de um homem ali que apareceu nos sonhos dela, mas era Zeus que aparecia durante a noite para estuprar essas mulheres. E aí eu trago aqui um dado que eu gosto de escrever, vocês já perceberam, né? 22 livros já publicados, e esse ano ainda vou publicar mais 4. Eu durmo também, tá, gente? Não me pergunte se eu durmo. Eu durmo, né? Mas às vezes eu deixo de assistir algumas questões que não me agregam na televisão, então eu vou otimizando o meu tempo, né? Colocando o fluxo da minha mente ali, é uma válvula de escape maravilhosa quando eu estou... computador, entre mim, um computador e uma atmosfera ali, né? De super foco, né? Então tem Enheduanna, foi a primeira escritora que nós temos um registro há 4.000 anos. Ela era uma sacerdotisa de Ur, a antiga civilização da Suméria, e ela, por ser protagonista, o que fizeram com ela? Expulsaram Enheduanna, né? E rebaixaram ela do título de sacerdotisa pelo simples fato dela contestar a política masculina da época. E aí eu trago aqui também, né, já seguindo para um campo
né, de reflexão final, mulheres que nos inspiram, tá? E aqui eu trago Esperança Garcia, não sei se vocês conhecem, tá? Esperança Garcia, em 1770, escreveu a primeira petição formal. Ela quem peticionou o primeiro habeas corpus. Aqui, registrado na nossa história. Mirtes Campos, a primeira mulher a exercer a advocacia no país. Inclusive, ela fez parte aí da OAB em 1906, tá? Mirtes Campos, né? E também foi a primeira mulher a atuar como defensora no Tribunal do Júri do Brasil, vencendo um promotor considerado imbatível na época. Imagina o que ela não sofreu em 1899 por ter desafiado esse promotor. Maria Anice Leite de Miranda, em 1958, ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de defensora pública no país, na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E também foi a primeira mulher a atuar como promotora de justiça também no Rio de Janeiro. Auri Moura Costa, a primeira juíza do Brasil. Ela abriu aí os caminhos aí para, né, toda a magistratura feminina em 1939, né, quando tomou posse como juíza da comarca de Várzea Alegre, no estado do Ceará. Olha o Nordeste aí. Doutora, né, com todo o respeito, né, aí, né, ao Espírito Santo, mas aqui, ó, foi numa comarca, né, aqui do Ceará. Eu sou meia do Nordeste, você não sabe, não? É. Minha mãe é de lá e o homem de cá. De cá. Então, estou em casa ainda. Tá em casa. E também, Auri Moura Costa foi a primeira mulher a ocupar a presidência do tribunal, que se chamava Regional do Ceará. Então, a primeira presidente em 1974. Maria Rita Soares de Andrade foi a primeira mulher a assumir o cargo de juíza federal, aqui para o magistrado federal, juíza federal do Brasil, na 4ª vara da seção judiciária do estado da Guanabara, que era como se chamava lá no Rio de Janeiro. A primeira mulher a integrar o Conselho Federal da OAB em 1962. Então, Maria Rita Soares de Andrade. Eu aqui trouxe alguns exemplos de mulheres protagonistas das suas histórias que ousaram a não aceitar todo um sistema ali massificante de silenciamento. Esther de Figueiredo Ferraz foi a primeira mulher a lecionar na Faculdade de Direito, na USP, e também foi a primeira mulher a assumir um cargo de ministra do Brasil. Ela ocupou o Ministério da Educação e da Cultura em 1982. E aí vamos agora para um protagonismo nordestino. Zabé da Loca, gosto bastante dela, né? Ela é conhecida como a Rainha do Pífano, na Paraíba. Então ela também assumiu o protagonismo dela e, morando numa oca, ou seja, numa oca de taipa, ela assumiu todo um protagonismo e assumiu uma liderança na comunidade que ela ocupava, tocando pífano, e hoje ainda é resistência, né, aí da sua lembrança. Nise da Silveira, né, claro que eu não poderia deixar, né, de trazer, né, essa lagoana potente, né, a única mulher numa turma de 158 alunos em 1926. Veja que ousadia, né? Em 1926, ela, única mulher, ousar a querer ser médica. E aí ela ainda fundou a seção terapêutica ocupacional do antigo Centro Psiquiátrico Nacional, né, do Engenho do Dentro do Rio de Janeiro, em 1946. E ela também é interessante, né? Ela não aceitava as formas agressivas do tratamento psiquiátrico, como eletrochoques e lobotomia. Zefa da Guia, nossa sergipana, né? Da Serra da Guia, em Poço Redondo. Então, ela já fez o parto de mais de 5.000 pessoas. Ela é benzedeira, ela é parteira. E ela, aos 11 anos, né? É interessante a história dela, porque a parteira, ela estava bêbada e não pôde fazer o parto. Então, ela era a única pessoa que estava ali na hora, junto. Estava ela, a parteira, e a mulher ali em todo o processo. Então, ela teve que assumir ali o parto com 11 anos, e daí ela não parou. E mais de 5.000 pessoas ela já trouxe aqui ao mundo. Ela que ainda está viva, mora em Poço Redondo. Eu já tive a satisfação de ser benzido por Zefa da Guia, de estar também na comunidade quilombola. Ela assume uma liderança quilombola importantíssima na região, premiada nacionalmente por algumas presidências que o Brasil já teve também. Então, Zefa da Guia continua resistente, viva e líder da sua comunidade aqui no sertão de Sergipe. Dona Edith do Prado, ela pegava um prato e uma faca.
E, inclusive, ela já tocou até com Caetano também, Dona Edith do Prato, né? Então, alguns objetos, ela pegava uma faca e um prato como instrumento. E aí foi autora também de vários cantos de samba de roda. Então, também nordestina, baiana. Maria Odília Teixeira, nascida em 1884, né? A primeira médica negra do Brasil. Então, ela assume também o protagonismo como a primeira professora negra da Faculdade de Medicina da Bahia. Então, ela abre espaço também para a participação feminina. E assim encerro a minha palavra com essa frase, que assim, diante das minhas inspirações, né, das minhas escritas, e principalmente quando estava construindo essa fala, me veio assim: se você não conhece a sua história, alguém vai escrevê-la e você acreditará em qualquer coisa escrita. Então precisamos conhecer a nossa história, homens e mulheres de mãos dadas, dentro desta perspectiva de equidade de gênero, e ainda mais nessa pauta tão importante que é a da política de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário. Então, agradeço aqui a atenção, a sintonia de todas as pessoas e me coloco à disposição da mesa.